Faça uma jornada emocionante em um mundo mais estranho do que a ficção científica, onde você participa do jogo desobedecendo algumas regras, onde uma nova visão do universo leva além dos limites da imaginação. Este é o mundo da teoria das cordas. Uma forma de descrever todas as forças e toda a matéria, desde o átomo até a Terra, até o fim das galáxias, desde o nascimento do tempo até seu último instante, em uma única teoria. Uma teoria de tudo. Nosso guia nesse admirável mundo novo é Brian Greene, escritor de best-sellers e físico. E não importa quantas vezes eu venho aqui, parece que nunca me acostumo. Ele pode nos ajudar a solucionar o maior enigma da física moderna? Que nossa compreensão do universo baseia-se em dois grupos de leis discordantes. Decifrar essa contradição frustrou até Einstein, que fez dela sua busca final. Depois de décadas, finalmente podemos estar à beira de uma descoberta. A solução? As cordas. Minúsculas partículas de energia vibrando como as cordas de um violoncelo. Uma sinfonia cósmica no âmago de toda a realidade. Mas isso tem um preço. Universos paralelos e 11 dimensões, que na maioria você nunca viu. Realmente podemos viver em um universo com mais dimensões que podemos enxergar. As pessoas que disseram que há outras dimensões no espaço foram taxadas de malucas ou extravagantes. Uma miragem da ciência e da matemática? Ou a teoria de tudo mais definitiva? Se a teoria das cordas não conseguir fornecer uma previsão testável, então ninguém deve acreditar nela. Isso é uma teoria da física ou uma filosofia? Uma coisa certa é que a teoria de cordas já está nos mostrando que o universo pode ser muito mais estranho do que qualquer um de nós já imaginou. Veja hoje a inegável força das cordas. A atmosfera era elétrica. A teoria das cordas passa por sua própria revolução. 5 diferentes teorias das cordas. E muito tempo se passou desde então. Talvez vivamos em uma membrana tridimensional. Nosso universo pode ser como uma fatia de pão. Estamos presos em uma minúscula fatia de um universo dimensional mais alto. Isso é realmente um problema. Assista agora ao Universo Elegante. Imagine que fôssemos capazes de controlar o espaço ou de controlar o tempo. As coisas que poderíamos fazer seriam incríveis. Posso ser capaz de ir daqui até aqui, até aqui, até aqui e até aqui, em um instante. Todos achamos que esse tipo de viagem seria impossível. E provavelmente é. Mas nos últimos anos, nossas ideias sobre a verdadeira natureza do espaço e do tempo passaram por algumas mudanças. E as coisas que pareciam ficção científica agora não parecem tão remotas. Tudo isso é graças a uma revolução na física chamada teoria das cordas, que oferece toda uma nova perspectiva nos trabalhos internos do universo. A teoria das cordas contém a promessa de que podemos realmente entender questões do porquê o universo é como é no seu nível mais fundamental. A teoria das cordas é realmente o faroeste da física. Essa é uma área da física teórica que é radicalmente diferente de qualquer coisa que já se viu. Essa teoria nova e radical começa com uma premissa simples, que tudo no universo, a Terra, esses edifícios, até forças como a gravidade e a eletricidade, tudo é composto de filamentos incrivelmente minúsculos e vibrantes de energia, chamados cordas. E pequenas como são, as cordas estão mudando tudo o que achávamos que conhecíamos do universo, principalmente nossas ideias sobre a natureza do espaço. Para ver como, primeiro vamos encolher todo o espaço para um tamanho mais manobrável. Imagine que todo o universo consiste de nada mais do que minha cidade, Manhattan.
Então agora, só um bairro da cidade de Nova York compõe toda a trama do espaço. E vamos também imaginar que eu sou o diretor de uma grande corporação com sede em Wall Street. E porque tempo é dinheiro, preciso descobrir o trajeto mais rápido do meu apartamento aqui na Alta Manhattan para meus escritórios na Baixa Manhattan. Bom, todos sabemos que a distância mais curta entre dois pontos é uma reta. Mas mesmo que não tenha trânsito, coisa meio impossível até na nossa Manhattan imaginária, ainda levamos um tempo para chegar lá. Indo cada vez mais depressa, podemos reduzir o tempo de viagem. Mas porque nada pode viajar mais depressa que a velocidade da luz, tem um limite definido de quanto tempo podemos cortar da nossa jornada. Esse universo de Manhattan se encaixa em uma antiga visão clássica de espaço. Basicamente, uma grade achatada que é estática e imutável. Mas quando Albert Einstein olhou a trama do espaço, ele viu uma coisa totalmente diferente. Ele disse que o espaço não era estático, que podia se dobrar e esticar. E poderia até haver estruturas incomuns de espaço chamadas wormholes. Um wormhole é uma ponte ou túnel que pode ligar regiões distantes de espaço. Em resumo, um atalho cósmico. Nesse tipo de universo, minha viagem rotineira seria o sonho de um nova-iorquino. Mas tem um problema. Para criar um wormhole, você tem que rasgar ou abrir um buraco na estrutura do espaço. Mas a estrutura do espaço pode mesmo se rasgar? Esse primeiro passo para criar um wormhole pode acontecer? Bom, você não pode responder essas perguntas de estômago vazio. Acontece que, ao olhar para meu café da manhã, café e uma rosca, podemos ter uma ideia muito boa do que a teoria das cordas diz sobre se a estrutura do espaço pode se rasgar. Imagine que o espaço tem a forma dessa rosca. Você pode pensar que seria muito diferente de uma região do espaço com a forma dessa xícara de café. Mas tem um sentido preciso. A forma da rosca e da xícara de café, na verdade, é a mesma, só um pouco disfarçada. Sabe? As duas têm um buraco. Na rosca está bem no meio, e na xícara de café está na alça. Quer dizer que podemos mudar a rosca para a forma de uma xícara de café e de volta para a rosca de novo, sem ter de rasgar a massa. Ok, mas suponha que você queira mudar a forma dessa rosca para uma muito diferente. Uma forma sem buracos. A única forma de se fazer isso é rasgar a rosca assim. E depois moldá-la de novo. Infelizmente, segundo as leis de Einstein, isso é impossível. Dizem que o espaço pode se esticar e se dobrar, mas não pode se rasgar. Os wormholes podem existir em algum lugar totalmente formado, mas você não pode rasgar o espaço para criar um novo sobre Manhattan, nem em nenhum outro lugar. Em outras palavras, não posso levar um wormhole para o trabalho. Mas agora a teoria das cordas está nos dando uma perspectiva toda nova de espaço e nos mostrando que Einstein nem sempre tinha razão. Para ver como, vamos dar uma olhada bem mais de perto na estrutura espacial. Se pudéssemos encolher cerca de 1/1000º de bilhão o nosso tamanho normal, entraríamos no mundo da mecânica quântica. As leis que controlam como os átomos se comportam. É o mundo de luz e eletricidade e de tudo o mais que opera nas menores escalas. Aqui, a estrutura do espaço é casual e caótica. Rasgos podem ser um lugar comum. Mas se fossem, o que impediria um rasgo na estrutura do espaço de criar uma catástrofe cósmica?
Bom, é aqui que entra o poder das cordas. As cordas acalmam o caos. E conforme uma única corda dança através do espaço, ela arrasta um tubo. O tubo pode agir como uma bolha que cerca o rasgo, um escudo protetor com implicações profundas. Na verdade, as cordas possibilitam que o espaço se rasgue. O que quer dizer que o espaço é bem mais dinâmico e mutável do que até mesmo Albert Einstein pensava. Então quer dizer que os wormholes são possíveis? Será que um dia eu vou poder dar uma volta no Everest? Pegar uma baguete em Paris? E ainda voltar a Nova York a tempo da minha reunião da manhã? Seria bem legal. Embora ainda seja uma possibilidade muito distante. Mas uma coisa que é certa é que a teoria das cordas já está nos mostrando que o universo pode ser muito mais estranho do que jamais imaginamos. Por exemplo, a teoria das cordas diz que estamos cercados por dimensões escondidas, lugares misteriosos, além do espaço tridimensional familiar que conhecemos. As pessoas que disseram que existiam mais dimensões de espaço foram taxadas de malucas ou extravagantes. Quer dizer, você acha que existem mais dimensões? Bom, a teoria das cordas realmente prevê isso. O que pensamos como sendo nosso universo pode ser apenas uma pequena parte de uma coisa muito maior. Talvez vivamos em uma membrana tridimensional que flutua dentro de um espaço dimensional mais alto. Podem existir mundos inteiros bem perto de nós, mas totalmente invisíveis. Esses outros mundos, em sentido bem literal, seriam universos paralelos. Essa não é uma noção particularmente exótica nem estranha. Não é para menos que os estudantes de física fazem fila para explorar o estranho mundo da teoria das cordas. A teoria das cordas é muito ativa. Coisas estão acontecendo. Tem muita gente fazendo isso. A maioria dos jovens, tendo a escolha, em uma proporção de algo como 10:1, vai escolher a teoria das cordas. Mas as cordas nem sempre foram tão populares. Os pioneiros da teoria das cordas lutaram durante anos, trabalhando sozinhos em uma ideia que ninguém mais acreditava. Aqui está o fundamento. Durante décadas, os físicos acreditaram que as menores partículas dentro de um átomo eram partículas ponto. Voando ao redor estavam os elétrons. E dentro, os prótons e nêutrons, que eram compostos de quarks. Mas a teoria das cordas diz que o que achávamos que eram partículas indivisíveis, na realidade são cordas minúsculas, vibrantes. Não é nada místico. É uma corda realmente minúscula. Ou ela se fecha num pequeno círculo ou tem pontas, mas é só uma pequena corda. Nos anos 80, a ideia pegou e as pessoas começaram a entrar no vagão das cordas. O fato de que, de repente, tantas pessoas estavam trabalhando no campo tinha suas vantagens e desvantagens. Era maravilhoso ver com que rapidez o sujeito poderia se desenvolver, porque muita gente estava trabalhando nisso. Uma das grandes atrações das cordas é a sua versatilidade. Assim como as cordas de um violoncelo podem vibrar em frequências diferentes, fazendo todas as notas musicais individuais, da mesma forma, as minúsculas cordas da teoria das cordas vibram e dançam em padrões diferentes, criando todas as partículas fundamentais da natureza. Se essa visão estiver correta, então, se as colocarmos todas juntas, obteremos a grande e linda sinfonia que é nosso universo. O que é realmente entusiasmante nisso é que oferece uma possibilidade incrível. Se pudermos dominar os ritmos das cordas,
Então teremos boa chance de explicar toda a matéria e todas as forças da natureza, desde as partículas subatômicas mais minúsculas até galáxias do espaço sideral. Esse é o potencial da teoria das cordas. Ser uma teoria de tudo unificada. Mas à primeira vista, no nosso entusiasmo por essa ideia, parece que fomos longe demais. Por que não produzimos só uma teoria das cordas? Nem mesmo duas. De alguma forma, demos um jeito de produzir 5. 5 diferentes teorias das cordas, cada uma competindo pelo título de teoria de tudo. E se vai haver uma teoria fundamental da natureza, tem de ser uma delas. Imagino que vários teóricos das cordas pensaram, que fantástico, é maravilhoso, e talvez uma delas vá acabar sendo a teoria correta do mundo. E, no entanto, deve ter havido uma vozinha lá dentro deles dizendo, por que tem 5? Com 5 jogadores competindo, o palco da teoria das cordas estava meio lotado. As 5 teorias tinham muitas coisas em comum. Por exemplo, todas envolviam cordas vibrando, mas seus detalhes matemáticos pareciam ser bem diferentes. Francamente, era constrangedor. Como essa teoria unificada de tudo poderia ter 5 versões diferentes? Esse era um caso em que mais era definitivamente menos. Mas então aconteceu uma coisa notável. Esse é Ed Witten. Ele é considerado um dos maiores físicos vivos do mundo. Talvez até sucessor de Einstein. Ed Witten é uma pessoa muito especial na área. Ele claramente tem uma compreensão, principalmente dos princípios matemáticos implícitos, que é bem maior do que a maioria das outras pessoas. Todos pensamos que somos muito inteligentes, mas ele é muito mais do que nós. Em 1995, os teóricos das cordas de todo o mundo se reuniram na Universidade do Sul da Califórnia para sua conferência anual. Ed Witten apareceu e abalou o mundo deles. Eu cheguei a pensar em uma coisa que fosse significativa para a ocasião. E, na verdade, já que as 5 teorias das cordas eram demais, pensei em me livrar de algumas delas. Para resolver o problema, Witten elaborou uma forma nova e espetacular de olhar a teoria das cordas. Ed anunciou que tinha pensado nisso. E mais, que tinha solucionado. Ele ia nos dizer a solução para cada teoria das cordas em cada dimensão. O que era uma alegação gigantesca, mas partindo do Ed, não era tão surpreendente. A atmosfera estava elétrica porque, de repente, a teoria das cordas, que tinha passado por um tipo de calmaria, recebeu um estímulo incrível, um tiro no braço. Ed Witten deu sua famosa palestra e disse algumas palavras que me interessaram. E no resto da palestra, eu fiquei ligado nas primeiras poucas palavras que ele disse e perdi totalmente o rumo da palestra. Me lembro que dei a palestra antes dele e fiquei meio constrangido. Ed Witten simplesmente ofuscou a todos. Ed Witten ofuscou a todos porque ele deu uma perspectiva totalmente nova sobre a teoria das cordas. A partir desse ponto de vista, podemos ver que, na verdade, não havia 5 teorias diferentes. Como reflexos em uma parede de espelhos, o que achávamos serem 5 teorias acabaram sendo 5 maneiras diferentes de ver a mesma coisa. A teoria das cordas foi finalmente unificada. O trabalho de Witten foi um avanço tão revolucionário que recebeu seu próprio nome, Teoria M, embora ninguém realmente saiba o que significa o M. O que significa o M? Teoria M. Teoria M. Teoria M. Teoria M. Teoria M. A teoria M é... Na verdade, não sei o que o M significa. Bem, o M tem
Eu já ouvi muitas descrições. Teoria misteriosa, teoria mágica. É a teoria mãe. Teoria matriz. Teoria monstruosa? Não sei o que Ed quis dizer. M quer dizer magia, mistério ou matriz, de acordo com o gosto. O Ethan suspeita que o M é um W de cabeça para baixo. Alguns cínicos sugeriram que o M também possa representar minguado, porque nosso nível de compreensão da teoria é muito primitivo. Talvez eu não deveria ter contado essa. Seja qual for o nome, foi uma bomba. De repente, tudo estava diferente. Houve muito pânico quando se percebeu que grandes coisas estavam acontecendo. E nenhum de nós queria ficar para trás nessa nova revolução da teoria das cordas. Depois da palestra de Witten, houve esperança renovada de que essa teoria podia ser a teoria que explicaria tudo no universo. Mas também havia um preço a pagar. Antes da teoria M, as cordas pareciam operar em um mundo com 10 dimensões. Estas incluíam uma dimensão de tempo, as 3 dimensões espaciais familiares, assim como 6 dimensões extras, que se enrolaram de forma tão minúscula que ficaram completamente invisíveis. Achamos que essas dimensões extras existem porque elas saem de equações da teoria das cordas. As cordas precisam se mover para mais do que 3 dimensões. E foi um choque para todos. Mas depois aprendemos a conviver com isso. Mas a teoria M iria mais além, exigindo outra dimensão espacial, elevando o grande total para 11 dimensões. Sabemos que precisariam existir 11 dimensões para essa teoria fazer sentido. Então tem de existir 11 dimensões. Só vemos 3 mais uma delas. Como isso é possível? Para a maioria de nós, é praticamente impossível retratar as dimensões extras mais altas. Eu não posso. E não é de surpreender. Nossos cérebros evoluíram percebendo apenas as 3 dimensões espaciais da experiência diária. Então, como podemos percebê-las? Uma forma é ir ao cinema. Nós estamos acostumados com o fato de que o mundo real tem 3 dimensões espaciais. Quer dizer, onde quer que eu vá, posso me mover da esquerda para a direita, de trás para frente ou de cima para baixo. Mas no cinema as coisas são um pouco diferentes. Mesmo embora as personagens em uma tela de cinema pareçam ter 3 dimensões, na verdade estão presas em apenas 2 dimensões. Não existe nenhum movimento para frente e para trás em uma tela de cinema. É só uma ilusão de ótica. Para realmente se mover na dimensão para trás e para frente, eu teria de sair da tela. E às vezes se mover em uma dimensão mais alta pode ser uma coisa muito útil. Então, as dimensões têm tudo a ver com as direções independentes nas quais você pode se mover. Às vezes são chamadas graus de liberdade. Quanto mais dimensões ou graus de liberdade você tem, mais você pode fazer. Se está certo? E se realmente há 11 dimensões, então as cordas também podem fazer muito mais. Muito cedo, as pessoas descobriram que havia objetos que viviam nessas teorias e que não eram apenas cordas, mas eram maiores do que isso. Na verdade, pareciam membranas ou superfícies. A dimensão extra que Witten acrescentou permite que uma corda se estique e forme algo como uma membrana. Membrana ou encurtando, uma brana. Uma membrana poderia ser tridimensional, ou talvez mais. E com energia suficiente, uma membrana pode crescer para um tamanho enorme. Talvez até tão grande quanto o universo. E isso foi uma revolução na teoria das cordas. A teoria das cordas ficou muito mais barroca. Agora não há somente cordas, há membranas. As pessoas podem continuar chamando de teoria das cordas, mas os teóricos das cordas não têm mais certeza se ainda é uma teoria das cordas.
A existência de membranas gigantes e de dimensões extras abriria uma nova possibilidade surpreendente de que todo o nosso universo está vivendo em uma membrana, dentro de um espaço dimensional muito mais amplo, mais alto. É quase como se estivéssemos vivendo dentro de um pão. Nosso universo pode ser como uma fatia de pão. Só uma fatia de um pão muito maior, que às vezes os físicos chamam de massa. E se essas ideias estiverem corretas, a massa pode ter outras fatias, outros universos que estão bem próximos ao nosso. Na verdade, universos paralelos. Além de nosso universo não ser nada de especial, poderíamos ter muitos vizinhos. Alguns deles poderiam se assemelhar ao nosso universo, poderiam ter matéria e planetas e, quem sabe, talvez, até seres de algum tipo. Outros certamente seriam muito mais estranhos. Poderiam ser governados por leis da física totalmente diferentes. Todos esses outros universos existiriam dentro das dimensões extras da teoria M. Dimensões que estão à nossa volta. Alguns até dizem que pode estar perto de nós, a menos de 1 milímetro de distância. Mas, se isso for verdade, por que não posso vê-los nem tocá-los? Se você tem uma membrana vivendo num espaço dimensional mais alto e suas partículas, seus átomos, não conseguem sair da membrana, é como tentar sair, mas você não pode tocar nada. Pode muito bem estar do outro lado do universo. É uma ideia muito poderosa, porque, se estiver certa, quer dizer que toda a nossa ideia do universo está obscurecida pelo fato de estarmos presos em apenas uma pequena fatia do universo dimensional mais alto. É uma ideia poderosa, principalmente porque pode ajudar a solucionar um dos grandes mistérios da ciência moderna. Tem a ver com gravidade. Já se passaram mais de 300 anos desde que Isaac Newton descobriu a lei universal da gravidade, inspirada, pelo que diz a história, por ver uma maçã cair de uma árvore. Hoje parece óbvio que a gravidade é uma força poderosa. Para a maioria das pessoas, parece que a gravidade é uma força importante, que é muito forte. É muito difícil levantar de manhã, ficar de pé, e quando as coisas caem, elas quebram porque a gravidade é forte. Mas a questão é que não é forte. Na verdade, é uma força muito fraca. A gravidade nos puxa para a Terra e mantém nossa Terra em órbita em volta do Sol. Mas, na verdade, nós superamos a força da gravidade o tempo todo. Não é tão difícil. Mesmo com a gravidade de toda a Terra puxando essa maçã para baixo, os músculos do meu braço podem superá-la com facilidade. E não são apenas nossos músculos que desafiam a gravidade. Os ímãs podem fazer isso também com facilidade. Os ímãs têm uma força diferente, a força eletromagnética. É a mesma força por trás da luz e da eletricidade. Acontece que o eletromagnetismo é muito mais forte do que a gravidade. Em comparação à gravidade, é surpreendentemente fraca. Fraca como? A força eletromagnética é cerca de milhares de bilhões de vezes mais forte. É o número 1, com 39 zeros depois dele. A fraqueza da gravidade confunde cientistas há décadas. Mas agora, com o mundo radical da teoria das cordas, cheio de membranas e dimensões extras, há uma forma toda nova de ver o problema. Uma forma de abordar a questão por que a gravidade é tão fraca comparada a todas as outras forças é inverter totalmente a questão e dizer, não, na verdade a gravidade não é muito fraca comparada com todas as outras forças. Ela só parece ser fraca. Pode ser que a gravidade, na verdade, seja tão forte quanto o eletromagnetismo, mas por algum motivo não podemos sentir sua força. Considere uma mesa de sinuca. Uma mesa de sinuca muito grande.
Pense na superfície da mesa como representando o nosso universo tridimensional, embora tenha só 2 dimensões. E pense nas bolas de bilhar como representando os átomos e outras partículas das quais se compõe o universo. Então aqui está a ideia fantástica. Os átomos e partículas que compõem as coisas do mundo à nossa volta vão ficar na nossa membrana particular, nossa fatia do universo. Assim como as bolas de bilhar vão ficar na superfície da mesa de sinuca. A menos que você jogue muito mal. Mas quando as bolas colidem, tem uma coisa que sempre sai da mesa. Ondas sonoras. É por isso que posso ouvir a colisão. A ideia é que a gravidade pode ser como ondas sonoras. Pode não estar confinada na nossa membrana. Pode ser capaz de atravessar nossa parte do universo. Ou pense nisso de outra forma. Em vez de mesa de bilhar, vamos voltar ao pão. Imagine que nosso universo seja como uma fatia de torrada. E que você e eu, e toda a matéria, a própria luz, tudo o que vemos, é como geleia. A geleia pode se mover livremente na superfície da torrada, mas também fica presa. Não pode sair da superfície. Mas e se a gravidade fosse diferente? E se a gravidade fosse mais como canela e açúcar? Essa coisa não é pegajosa, então sai com facilidade da superfície. Mas por que a gravidade seria tão diferente de tudo mais que conhecemos no universo? Acontece que a teoria das cordas, ou teoria M, tem uma resposta. Tem tudo a ver com a forma. Durante anos nos concentramos nas cordas que eram laços fechados, como elásticos. Mas depois da teoria M, voltamos nossa atenção para outros tipos. Agora pensamos que tudo o que vemos à nossa volta, como a matéria e a luz, é composto de cordas com pontas abertas. E as pontas de cada corda estão presas na nossa membrana tridimensional. Mas laços fechados de cordas existem, e um tipo é responsável pela gravidade. Chama-se graviton. Com laços fechados não há pontas para amarrar. Então os gravitons estão livres para escapar dentro das outras dimensões, diluindo a força da gravidade e fazendo-a parecer mais fraca do que as outras forças da natureza. Isso sugere uma intrigante possibilidade. Se vivemos em uma membrana e há universos paralelos em outras membranas perto de nós, podemos nunca vê-las, mas talvez um dia possamos senti-las através da gravidade. Se por acaso há vida inteligente em uma das membranas, então essa vida inteligente pode estar muito perto de nós. Então, teoricamente, e apenas teoricamente, podemos ser capazes de nos comunicar com essa vida inteligente, trocando fontes de ondas fortes de gravidade. Então, quem sabe, talvez um dia vamos desenvolver a tecnologia e usar ondas de gravidade para realmente nos comunicarmos com outros mundos. Ayuya. Oi, é o Brian, como vai? Brian, Aloy Eloa, Simpsons. Realmente não sabemos se os universos paralelos podem ter um verdadeiro impacto em nós. Mas tem uma ideia muito controversa que diz que eles já desempenharam um grande papel. Na verdade, eles têm crédito para a nossa existência. Como diz a clássica história, o vasto universo que vemos hoje já foi extremamente pequeno, inimaginavelmente pequeno. Então, de repente, ele ficou maior. Muito maior
durante o acontecimento dramático conhecido como Big Bang. O Big Bang esticou a estrutura do espaço e desencadeou os eventos que nos trouxeram ao universo que conhecemos e amamos hoje. Mas sempre tem alguns problemas com a teoria do Big Bang. Primeiro, quando você espreme todo o universo em um pacote bem pequeno, mas estupendamente denso, em certo ponto, nossas leis da física simplesmente desmontam. Elas deixam de fazer sentido. As fórmulas que usamos começam a dar respostas sem sentido. Encontramos o desastre total. Tudo ruim e nós ficamos presos. E acima disso tem o próprio Big Bang. O que é isso exatamente? Realmente é um problema. A forma clássica da teoria do Big Bang não diz nada sobre o que explodiu, o que aconteceu antes de explodir ou o que causou a explosão. Refinamentos da teoria do Big Bang sugerem explicações para a explosão, mas nenhuma delas voltou o relógio totalmente para o momento em que tudo começou. A maioria das pessoas tem essa noção ingênua de que houve um começo, que o espaço e o tempo emergiram do nada e passaram a ser alguma coisa. Bom, não sei quanto a você, mas não gosto do nada. Acredito mesmo que o universo foi uma grande explosão saída do nada? E eu não sou filósofo, então não vou dizer. Mas posso imaginar que para um filósofo isso é um problema. Mas para um físico acho que também é um problema. Todos admitem que há problemas. A questão é, a teoria das cordas pode solucioná-los? Alguns teóricos das cordas sugeriram que o Big Bang não foi o princípio, que todo o universo poderia ter existido muito antes e até sempre. Nem todo mundo fica à vontade com a ideia. Realmente eu acho muito sem graça pensar em um universo sem um começo. Me parece que um universo sem princípio também é um universo sem explicação. Então, qual é a explicação? E se a teoria das cordas estiver certa e estivermos todos vivendo em uma membrana gigante dentro de um espaço dimensional mais alto? Na teoria das cordas, uma das ideias particularmente intrigantes para mim, que sugere talvez uma nova orientação para a cosmologia, é a ideia de membranas, e a ideia de membranas se movendo em dimensões extras. Alguns cientistas propuseram que a resposta para o enigma do Big Bang está nos movimentos dessas membranas gigantes. É muito simples. Aqui está uma membrana em que vivemos e aqui outra flutuando numa dimensão mais alta. Não tem absolutamente nada de difícil em imaginar que elas colidem umas com as outras. Segundo essa ideia, um tempo antes do Big Bang, duas membranas carregando universos paralelos começaram a andar à deriva, uma em direção à outra. Até que... Toda aquela energia tinha de ir a alguma parte. Para onde vai? Vai para o Big Bang. Cria a expansão que vemos e aquece todas as partículas do universo nessa massa grande e ardente. Como se isso já não fosse esquisito bastante, os proponentes dessa ideia fizeram outra alegação radical. O Big Bang não foi um acontecimento especial. Eles dizem que universos paralelos podem ter colidido não só uma vez no passado, mas diversas vezes. Se essa visão estiver correta, tem uma membrana ali agora mesmo em rota de colisão com o nosso universo. Então, outra colisão está vindo e vai ter outro Big Bang. E isso vai se repetir por um período indefinido no futuro. É uma ideia intrigante. Infelizmente, há alguns problemas técnicos. Bom, foi um cenário bem engenhoso que surgiu naturalmente dentro da teoria das cordas. Contudo, os bons e velhos problemas voltaram novamente. A questão é que realmente não sabemos o que acontece quando duas membranas colidem. Você pode criar a mesma situação que tivemos com o Big Bang.
As equações não fazem sentido. Eles precisam fazer muitas suposições em seus modelos e não acho que eles realmente resolvam o problema do Big Bang na teoria das cordas. Se a teoria das cordas é a única verdadeira teoria do universo, vai ter de resolver o enigma do Big Bang. E há muita esperança de que um dia a teoria das cordas vai ter sucesso. Mas no momento também há muita incerteza. Por mais promissora e entusiasmante que seja a teoria, nós não a compreendemos inteiramente. É como tropeçar no escuro em uma casa que achávamos que era um apartamento de 2 quartos e descobrimos que é uma mansão de 19 quartos. E talvez tenha 1000 quartos e estejamos apenas no começo da nossa jornada. Então, que certeza temos de que o universo é como a teoria das cordas o descreve? O mundo é realmente feito de cordas e membranas, de universos paralelos e de dimensões extras? Isso tudo é ciência ou ficção científica? A questão que sempre nos perguntamos quando trabalhamos com nossa equação é: isso é só matemática bonita ou está descrevendo o mundo real? Esses exercícios na nossa imaginação da matemática ficam todos, no fim do dia, sujeitos a uma única questão. Está lá no laboratório? Você pode encontrar a prova? A teoria das cordas e seus teóricos têm um problema real. Como você testa a teoria das cordas efetivamente? Se você não pode testá-la da forma que testamos teorias normais, não é ciência, é filosofia. E isso é um problema. Acredita-se que as cordas sejam muito pequenas, menores que um átomo, que provavelmente não há como vê-las diretamente. Mas mesmo se nunca virmos as cordas, um dia podemos ver suas impressões digitais. Sabe, se as cordas já existiam no princípio do universo, quando as coisas eram realmente minúsculas, devem ter deixado impressões ou traços à sua volta. E então, depois do Big Bang, quando tudo se expandiu, aqueles traços teriam aumentado junto com tudo mais. Então, se isso for verdade, um dia poderemos ver os sinais das cordas em algum lugar nas estrelas. Mas mesmo aqui na Terra tem uma chance de podermos detectar provas das cordas. Esse pasto em Illinois serve como comando central para muito dessa pesquisa. Bom, na verdade, o verdadeiro trabalho acontece no subsolo, onde ocorre a caça das evidências que corroboram a teoria das cordas, incluindo dimensões extras. Há poucos anos, as pessoas que falassem de grandes dimensões extras eram consideradas, no mínimo, malucas. Mas tudo isso mudou graças à teoria das cordas. Esse é o Fermilab, e no momento é a nossa maior esperança de provar que as dimensões extras são reais. O Fermilab tem um esmagador gigante de átomos. Ele funciona assim. Os cientistas colocam átomos de hidrogênio com quantidades enormes de eletricidade. Depois, tiram seus elétrons e mandam os prótons zumbindo em um túnel circular de 6 quilômetros debaixo da pradaria. Assim que se aproximam da velocidade da luz, são levados a colisões com partículas vindas da direção oposta. Na sua maioria, elas apenas esbarram, mas ocasionalmente há uma colisão direta. O resultado é uma chuva de partículas subatômicas incomuns. A esperança é que entre essas partículas esteja uma minúscula unidade de gravidade, o graviton. Segundo a teoria das cordas, os gravitons são laços fechados, então podem flutuar para as dimensões extras. O grande prêmio seria uma foto de um graviton no momento da fuga. E então o graviton vai para a dimensão extra e depois aparece no detector por sua ausência. Você o vê por sua ausência. Infelizmente, o Fermilab ainda não viu o graviton desaparecer. E a pressão é grande, porque outra equipe está na mesma busca.
A 6.000 quilômetros de distância, na fronteira da França com Suíça, um laboratório chamado CERN está construindo um novo esmagador de átomos enorme. Quando estiver concluído, será 7 vezes mais poderoso que o Fermilab. Há uma grande urgência, cada minuto conta. Mas no final, o CERN, nosso laboratório rival, vai nos arrebentar. O CERN vai tirar o Fermilab de operação, não somente na busca de outras dimensões, mas em outras ideias extravagantes. E no primeiro lugar das coisas a serem feitas pelos dois laboratórios está a busca de uma coisa chamada supersimetria. É uma previsão central da teoria das cordas. E diz resumidamente que para cada partícula subatômica com a qual estamos acostumados, como os elétrons, os fótons e os gravitons, também deve haver um parceiro muito mais pesado, chamado superpartícula, que até agora ninguém viu. Porque a teoria das cordas diz que as superpartículas existem, descobri-las é a maior prioridade. Então, encontrar a supersimetria é uma grande descoberta. É uma descoberta gigantesca e acho que descobrir uma supersimetria é mais importante do que descobrir vida em Marte. Se amanhã ouvirmos que a supersimetria foi descoberta, haverá festas em todo o planeta. O problema é que se elas existirem, as superpartículas da supersimetria provavelmente serão incrivelmente pesadas. Tão pesadas que poderão não ser detectadas com os esmagadores de átomos atuais. A nova instalação da CERN vai ter a maior chance, já que está a pleno vapor há vários anos. Mas isso não vai impedir o pessoal da Fermilab de tentar conseguir primeiro. A competição é amistosa e acirrada ao mesmo tempo. Estamos competindo como cachorros maus. Essencialmente, sempre foi assim e sempre será. Precisamos garantir que não haverá nenhum erro, que faremos o melhor possível e tiraremos vantagem do que é uma das oportunidades de ouro da descoberta. Se encontrarmos mesmo as superpartículas, não vamos provar a teoria das cordas, mas será uma evidência circunstancial realmente forte de que estamos no caminho certo. Nos últimos 10 a 20 anos, a nova geração de esmagadores de átomos está certa de revelar verdades surpreendentes sobre a natureza do nosso universo. Mas o universo será previsto pela teoria das cordas? E se não descobrirmos superpartículas nem dimensões extras? E se nunca descobrirmos nenhuma prova que corrobore esse novo universo esquisito, cheio de membranas e minúsculas cordas vibrantes? Será que, no fim, a teoria das cordas poderia estar errada? Sim, certamente é uma possibilidade lógica que perdemos nosso tempo nos últimos 20 anos. E que a teoria está completamente errada. Houve muitos anos em que todas as pessoas inteligentes estavam trabalhando em um tipo de teoria, movendo-se em um tipo de direção. E mesmo pensando que era maravilhoso, acabou sendo um beco sem saída. Isso poderia acontecer com a teoria das cordas. Mesmo embora ainda não exista nenhuma evidência real, muito da teoria das cordas faz muito sentido. Muitos de nós acreditam que tem de estar certa. Acho que nunca aconteceu de uma teoria que tem o tipo de apelo matemático que a teoria das cordas tem estar totalmente errada. Acho que seria difícil de acreditar que tanta elegância e beleza matemática simplesmente estaria desperdiçada. Realmente não sei se estamos perto do fim. Sabe, estamos com a história quase completa, ainda vai levar mais outros 10 anos. Ninguém sabe. Mas acho que vai me manter ocupado por muito tempo. Tivemos uma sorte incrível. De alguma forma, a natureza já nos permitiu abrir as portas para muitos mistérios fundamentais. Até onde podemos ir? Não vamos saber se não tentarmos. Há um século, alguns cientistas achavam que tinham descoberto as leis básicas do universo. Mas daí apareceu Einstein e, surpreendentemente, revisou nossos conceitos de espaço, tempo e gravidade. E a mecânica quântica revelou os trabalhos internos dos átomos e das moléculas, revelando um mundo bizarro e incerto. Então, longe de confirmar que descobrimos tudo,
O século XX mostrou que todas as vezes que olhamos o universo mais de perto, descobrimos outra camada de realidade inesperada. Ao embarcarmos no século XXI, temos uma visão de relance do que pode ser a próxima camada. Cordas vibrantes, superpartículas, universos paralelos e dimensões extras. É uma visão surpreendente e em poucos anos as experiências podem começar a nos dizer se algumas dessas ideias estão certas ou erradas. Mas sem levar em consideração o resultado, vamos continuar porque, bom, é o que fazemos. Seguimos nossa curiosidade, exploramos o desconhecido e daqui a 100 ou 1000 anos, a visão atual do cosmos pode parecer lamentavelmente incompleta, talvez até esquisita. Mas, sem dúvida, as ideias que chamamos de teoria das cordas são um testamento do poder da criatividade humana. Elas abriram todo um novo espectro de respostas possíveis a questões muito antigas. E com elas demos um salto incrível na nossa busca de compreender totalmente esse universo elegante.